Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver a partir de agora. Governo Federal editou um decreto que qualifica a Estrada de Ferro Paraná-Oeste, a Ferroeste, no programa de parcerias e investimentos. Vamos falar sobre os principais cuidados que o produtor deve ter com seus equinos e também sobre o preparo do solo. E vamos falar sobre preços do boi gordo que voltaram a subir nas principais praças de produção e comercialização do Brasil. O Agora Agro já está no ar. A novela, ela vinha de longa data e finalmente o governo federal editou um decreto que qualifica a Estrada de Ferro Paraná-Oeste, a Ferroeste, no Programa de Parcerias e Investimentos, o PPI, e cria o Comitê de Governança do projeto. O objetivo dessa parceria com a iniciativa privada é aumentar a extensão da ferrovia, formando 1.370 quilômetros e chegando a Maracaju, lá no Mato Grosso do Sul. Atualmente são cerca de 250 quilômetros de extensão, liga os municípios paranaenses de Guarapuava a Cascavel, com interligação até o porto de Paranaguá, no litoral. As obras, além da ligação com o Mato Grosso do Sul, também prevêem a construção de uma nova ferrovia entre Guarapuava e Paranaguá e a construção de um ramal multimodal entre Cascavel e Foz do Iguaçu. Além disso, há o objetivo de interligar esse novo trecho à Ferrovia Norte-Sul. A expectativa é colocar a ferrovia em leilão na Bolsa, na B3, até o final de 2021. A ferrovia é considerada fundamental para tapar os gargalos regionais de transporte, facilitando o escoamento da safra de grãos, farelo de soja, etanol e açúcar do estado lá do Mato Grosso do Sul, até o porto de Paranaguá. Existe aí uma estimativa inicial de investimento da ordem de 8 bilhões de reais. E agora eu vou conversar com Júlia Isoldi. A Júlia, ela é médica veterinária, é coordenadora técnica comercial de equinos da Vetoquinol Saúde Animal. E nós vamos falar sobre os principais cuidados que o produtor deve ter com seus equinos. Júlia Isoldi, muito obrigado pela sua presença no nosso programa para falar de um tema interessante, de um tema aí que às vezes muita gente não liga. O pessoal que, vamos dizer, que cria cavalo mesmo como profissão, sabe bem disso aí. Mas o pessoal que está na lida todo dia, às vezes, leva o negócio meio, vamos dizer, meio de qualquer jeito. Tudo bem com você? Olá, eu que agradeço o espaço de poder estar aqui com vocês. Realmente, esse tema, sem dúvida, que vem a agregar bastante informação. Doutora Júlia Isoldi, quais são as principais recomendações que você dá para quem cria equinos ou para quem trabalha com equinos? Existem diversos fatores que são primordiais quando a gente fala em saúde animal. E o cavalo, sem dúvida, que é um animal que exige principalmente rotina. Então, o manejo é um dos pontos principais. Então, assim, é preciso ter uma alimentação de qualidade associada à mão de obra especializada e um cuidado como um todo, a começar pelos cascos. A gente costuma dizer que sem casco, sem cavalo. Então, a gente, pensando em cavalo, tem que ter um cuidado de baixo para cima. Então, como um todo, veterinários, mão de obra especializada e principalmente uma alimentação de boa qualidade. É um animal muito sensível, né? Sensível e amigo também, né? Com certeza, com certeza. Os animais, os equinos são considerados animais domésticos, mas também são animais de alta performance, né? Que estão no dia a dia relacionado ao esporte.
Então, sem dúvida que esse cuidado com eles é de muita importância, desde essa rotina, como eu falei anteriormente. Doutora Júlia, caso em algum momento haja uma mudança brusca de rotina, aí é por isso que essa sensibilidade vem a calhar. Por exemplo, eu estava certa vez numa fazenda produtora de gado de corte, na lida ali, tá, e corre atrás de boi, pega boi, laça boi, aquele negócio todo. E chegou à tarde, um rapaz lá pegou um cavalo, tirou o arreio dele, pegou uma mangueira, um jato de água e já jogou direto no cavalo. Aí um outro gritou, falou, não faz isso não, que não pode. Pode ou não pode jogar água direto no animal desse jeito, ou tem que começar devagarzinho no cavalo? Nós sempre recomendamos que comece devagar, que haja, né, um período de adaptação, então que dê tempo do animal esfriar e começar sempre de baixo para cima. Essa é a minha recomendação, sem dúvida. Quer dizer, que é a maneira correta, né? Não jogar de cima para baixo. Até o rapaz, depois eu falei assim, mas não pode, não? Ele falou, não pode, isso aí prejudica o animal. Eu falei, puxa vida, interessante essa colocação sua. Doutora Júlia Isolde, de maneira geral, na lida do dia a dia, que é diferente de um animal esportivo, vamos dizer assim, o pessoal trata o cavalo direitinho? Sim, sem dúvida. De modo geral, existe um cuidado realmente com os animais muito acentuado, né? Tanto é que existe um investimento por trás desses animais esportivos muito alto. Então, há um cuidado diariamente e, inclusive, de mão de obra especializada. E vamos dizer, é um setor onde o investimento é muito alto, né? Sem dúvida, sem dúvida. Existe uma cadeia de funcionários e pessoas que estão envolvidas com o cavalo, que sem dúvida que o investimento é muito alto. Agora, a gente sabe que o cavalo, que o equino, vamos dizer assim, de maneira geral, é uma ferramenta de trabalho muito importante dentro de uma propriedade rural, né? Com certeza, ainda nos dias de hoje, mesmo com tanta tecnologia, sem dúvida que o cavalo, né, ajuda muito na lida com o gado e na rotina diária de muitas propriedades. Na visão da senhora, quais seriam ou quais são os principais cuidados que um produtor ou que uma pessoa que está na lida do dia a dia, quais são os principais cuidados que se deve ter com o cavalo? O que precisa fazer para que esse animal tenha assim, uma longevidade, um animal que tenha assim, uma performance boa? O que deve ser feito com ele, tanto na lida quanto na área esportiva? Sem dúvida que a alimentação é o ponto principal. Precisa ter uma alimentação de qualidade, equilibrada e sempre específica de acordo com as atividades desses animais. Então, com certeza, a quantidade e qual tipo de alimentação que vai ser fornecida para esses animais tem que estar de acordo com o tipo de atividade e intensidade que esses animais vão estar participando. Existe, assim, muita diferença de performance, vamos dizer, nos cuidados que tem que ter com o animal, de uma raça para outra raça? Por exemplo, de um quarto de milha para um manga larga machador, por exemplo, para um manga larga. Existe muita diferença ou não? Em termos de treinamento esportivo, sim. Mas em termos de manejo e a rotina diária, de modo geral, são parecidos. Mas, como eu falei, sempre respeitando e sendo de acordo com cada função. Mas sempre buscando uma alimentação equilibrada, um manejo adequado e profissionais também especializados, isso de modo geral. Tá certo. Bom, eu conversei com a doutora Júlia Isolde. Ela é médica veterinária, coordenadora técnica comercial da área de equinos da Vetoquinol Saúde Animal. Doutora Júlia Isolde, muito obrigado pela sua presença no nosso programa e pode ter certeza absoluta que as portas estarão sempre abertas para quando tiver uma novidade, alguma coisa que é boa que a senhora quiser falar para o nosso grande público. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada. Um abraço.
E depois do intervalo, nós vamos falar sobre preparo do solo e também sobre preços do boi gordo que voltaram a subir nas principais praças de produção e comercialização do Brasil. Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Os preços do boi gordo voltaram a subir nas principais praças de produção e comercialização do Brasil. O destaque na abertura da semana, ela ficou para a alta nos preços nas regiões centro-oeste e também na região norte, especialmente no Mato Grosso e no Pará. E destaca aí, pelo menos, as analistas das safras e mercados. Segundo a consultoria, a oferta de animais terminados permanece restrita em grande parte do país, justificando a dificuldade que os frigoríficos estão encontrando para a composição de suas escalas de abate. Ao mesmo tempo, o volume de animais negociados na modalidade a termo se mostra menor neste ano, tornando o cenário ainda mais complicado. As exportações, por sua vez, seguem como grande diferencial para o setor de carnes, agora em 2020, com uma presença ainda muito marcante da China no mercado importador. Lá em São Paulo, na capital, os preços do mercado à vista ficaram em R$ 250 arroba, na média. Já em Uberaba, Minas Gerais, os preços ficaram em R$ 246. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, os preços estão em R$ 244 arroba. Em Goiânia, o preço indicado na casa de R$ 240 e em Cuiabá o preço ficou em R$ 230. E agora eu vou conversar com Saulo Brooks. O Saulo, ele é engenheiro agrônomo da Trato Agronegócios e nós vamos falar sobre um tema muito interessante, principalmente sabendo que tem muita gente aí que ainda não preparou o solo. Saulo Brooks, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa para falar de um tema interessante que é justamente o preparo do solo para agora, para a próxima safra, que já está batendo as portas, não só aqui na região centro-oeste, como para a região norte também. Tá tudo bem, Saulo? Tudo ótimo, Toninho. Então tá bom. Um grande abraço para vocês aí. Falou, nós é que agradecemos. E vamos falar mais a respeito desse assunto, né, que precisa levar informação para o produtor. É verdade. Ô, Saulo, me diga uma coisa. Nós já estamos aí com o plantio batendo as nossas portas. Nós sabemos que tem muita gente ainda que, infelizmente, ainda não fez o preparo que deveria fazer. Alguns atrasam um pouquinho. Mas, na sua visão, o que o produtor tem que fazer agora, nesse momento? Nesse momento, ele já, na verdade, está atrasado, né? As análises do solo devem ser feitas antes para a gente estar corrigindo, né, o solo para dar o máximo potencial produtivo que a planta pode nos oferecer, né? Corrigindo o pH do solo com calagem, né, com gessagem, com a nutrição, com remineralização do solo, com uso de pós de rocha, né? Então, todo esse trabalho deve ser feito antes do plantio para que a gente consiga obter o máximo, né, de benfeitorias que a lavoura pode nos oferecer. Quer dizer, esse trabalho de análise de solo, ele já deveria ter sido feito lá por volta do mês de junho, mais ou menos por aí, para no mês de julho provavelmente estar jogando o seu calcário ou pó de rocha, já corrigindo o solo para poder entrar com plantio, né? Exatamente, né? A análise de solo é fundamental para a gente conhecer os teores nutricionais do solo, né? Para a gente poder oferecer à planta o necessário sem aplicar mais e sem colocar menos da necessidade que ela precisa. Agora, nós também sabemos, Saulo, que tem muita gente que não faz análise de solo
principalmente pequenos e médios produtores, que todo ano plantam milho na mesma área para fazer uma silagem ou para ter um milho-grão para uso basicamente doméstico. Está mais ou menos correto, não está correto? Como é que é isso aí, Saulo? O que essa pessoa deve fazer? Infelizmente, essa é uma prática muito comum, né, dos produtores não fazer análise, né, mas a análise ela é fundamental para o manejo dar certo, né, para a gente conhecer o que o solo tem e saber o que a gente vai adicionar para atender a demanda da planta, né, porque a gente tem que nutrir ela, é a planta que vai nos devolver, né, em formato de grãos ou em formato de sementes, né, vai oferecer o produto. Agora, então, essas análises devem ser feitas e é fundamental. Mas infelizmente a gente sabe que tem muita gente que não faz, que não utiliza dessa prática de fazer uma análise de solo, mesmo em lavouras pequenas, e é por isso que todo ano que ele vai plantando, ele vai tendo uma produtividade um pouco menor, porque ele vai, vamos dizer assim, deteriorando o solo, né? Exatamente. Ele vai esgotando o solo, né, acabando com os teores nutricionais que o solo tinha a oferecer, e tudo que a gente tira e não repõe vai fazer falta lá na frente, né? Então a gente tem que atender a necessidade que a planta tem de alimentar também, né? Ô Saulo, para esse tipo de pessoa que infelizmente não fez essa análise de solo, não fez uma correção com calcário, por exemplo, ainda dá para corrigir, fazer alguma coisa para que ele não perca, assim, ou não tenha uma produtividade baixa? Dá para corrigir alguma coisa? Ainda dá tempo ou não? Sim, dá tempo, né? Mas tudo parte das análises que ele vai obter do solo, né? Porque a gente tem que corrigir o pH do solo, a gente tem que aumentar os teores de cálcio e magnésio, aumentar os teores de fósforo, de potássio, né? Então, antes de qualquer coisa, a análise é fundamental, porque é através dela que a gente vai saber se o solo precisa ou não de calagem, gessagem, nutrição. Porque, de maneira geral, utiliza-se, dependendo da análise de solo, fazer até 2 calagens, quer dizer, jogar 2 vezes o calcário ou uma vez o pó de rocha, né? Geralmente funciona dessa maneira. E, geralmente, aí é em torno de 2, 3, 4 meses antes do plantio, né? Exatamente. Tem que ser posicionado pelo menos 3 meses antes para dar o tempo de reação do calcário ou do remineralizador, né? Porque todo solo precisa de água, sol e atividade biológica para intemperizar e corrigir o solo a tempo do plantio. Bom, então vamos dizer assim, para resumir tudo isso aí, continua do jeito que está, já que tocou até agora desse jeito, não dá para garantir uma produtividade X, Y ou Z, mas para o próximo ano, quando ele terminar a colheita, o ano que vem, agora em 2021, lá por volta do mês de maio, junho, ele já tem que estar com essa análise de solo nas mãos para poder fazer todos os passos para quando chegar no plantio está tudo tranquilo, né? Exatamente. É igual um médico, né? O médico ele vai passar o remédio de acordo com a necessidade do paciente, né? E o nosso paciente, nesse caso, é o solo. A gente faz essas análises para a gente saber, né, o que se proceder depois disso. Correção, nutrição, remineralização. Tá certo. Eu conversei com o Saulo Brooks. O Saulo ele é engenheiro agrônomo da Trato Agronegócio. E qualquer coisa, você liga para o Saulo, peça uma informação, está aí para te orientar. E a melhor maneira possível é fazer o certo. Às vezes a gente pensa que o certo é mais caro, pelo contrário, o certo sai muito mais barato. Saulo Brooks, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e até a próxima. Certinho, eu que agradeço o convite e sempre que precisarem podem contar comigo. Tá bom. Muito obrigado. Obrigado, Saulo. Um abraço. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: o líder que exercita o poder com honra trabalhará de dentro para fora, começando por si próprio. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.